Graça e paz, amados irmãos. E hoje, na nossa caminhada pelo Salmo, chegamos ao Salmo de número 90. Um salmo que talvez seja o único salmo atribuído a Moisés. O mesmo Moisés que viu Deus face a face. O mesmo Moisés que foi considerado pelo próprio Deus seu amigo. Ele compõe um salmo. Ele declama uma oração ao Senhor. E há de se pensar, que maravilhoso a instrução e a propriedade que esse homem de Deus tem para falar com o Senhor, para nos deixar uma reflexão para os nossos dias acerca do que ele compôs. E algo que o Senhor tem falado ao meu coração nesse texto é meditar sobre o tempo, para melhor fixar e para melhor expor aquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu dividi esse texto em três partes. A primeira parte falando sobre o tempo de Deus, a segunda sobre o tempo dos homens e a terceira termina com a petição de Moisés a Deus. A primeira parte se encontra aqui nos versículos de 1 a 8, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Olha a exposição de que Moisés nos deixa sobre de quem é Deus. E como nossa mente limitada e humana não conseguiria entender o tempo de Deus agir. Afinal de contas, o que Moisés traz aqui é um Deus que, antes mesmo da eternidade, já era Deus. Como calcular a eternidade? Mas Deus já estava lá. Antes de ser formado os montes e o mundo, Deus já existia, já era Deus. E o tempo de Deus, 1000 anos para Deus, são como um dia, são como nada, são como a relva que floresce e a tarde murcha. Esse é o tempo que Deus usa para trabalhar, um tempo que a gente não consegue controlar, não consegue administrar, não consegue entender. Mas uma coisa, o autor ele nos revela, ele é Deus em todo o tempo. Entra geração, passa geração, ele continua sendo Deus de eternidade a eternidade. No segundo ponto, o tempo dos homens se encontra nos versículos de 9 a 11, que diz assim: Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 60 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é a canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aqui fala sobre como, diante de um Deus que é eterno, diante de um Deus que de geração em geração permanece, o quanto a nossa vida é tão passageira e é tão pequena e é tão limitada. E às vezes a gente acaba pegando esse breve momento, esse breve espaço de tempo nas nossas vidas e empregando em coisas que são tão fúteis e banais. E aqui Moisés nos traz um estalo a refletir um pouco mais do que temos feito com o nosso tempo. O tempo se vai muito depressa diante de um Deus que é eterno. E ai de nós se Deus não fosse misericordioso para conosco, porque o texto aqui mesmo diz: quem conhece o poder da tua ira
e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. E mais atrás ele fala que diante de Deus, diante da sua face, estão as nossas iniquidades, mas ainda assim, no nosso curto período de tempo, Deus tem sido misericordioso para conosco, independente do que tenha acontecido. Acredito que essa palavra seja muito oportuna para os dias que temos vivido. Um tempo que não entendemos, não conseguimos mais prever, os nossos planos eles foram adiados, prorrogados, cancelados, porque não conseguimos calcular, não conseguimos medir. Mas Deus é Deus e Ele é misericordioso. E seguindo sobre o que faremos do nosso tempo, o que faremos com o tempo da nossa existência, que é tão breve, é tão rápido, a petição de Moisés, que é o nosso terceiro ponto, se inicia no versículo 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ensina-nos, Senhor Deus, a contar os nossos dias. Apesar de estarmos vivendo em momentos que não podemos calcular, mas a gente serve a um Deus que é Deus de eternidade a eternidade. E que a petição de Moisés possa ser a nossa oração, para que ele, dia após dia, revele a sua benignidade para conosco, para que ele, dia após dia, confirme as obras de nossas mãos e que possamos aproveitar o nosso tempo, esse tempo, ainda que incerto, porque, assim como diz o texto, logo passa. Logo passa. O tempo nada mais é do que um instrumento para a ação de Deus. E o que Deus tem feito nesses dias? Ele é Deus. Mas nós, como os teus servos, devemos confiar nele e pedir e suplicar dia após dia: Senhor, nos ensina a contar o nosso tempo para alcançar um coração sábio. E pela sua misericórdia e benignidade, confirma as obras de nossas mãos. Não desanima, meu irmão. Não desanima. Continua aproveitando esse tempo da maneira que puder, tendo convicção e certeza de que logo, logo passa o nosso tempo, mais uma vez, não o mesmo tempo de Deus, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus ele sempre está operando, Deus ele sempre está trabalhando e melhor ainda, trabalhando ao meu e ao seu favor. Que o Espírito Santo possa nos conduzir e nos dar um coração sábio nesses dias, nesse tempo, para que possamos aproveitá-lo para o Senhor e no Senhor da melhor forma. Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar. Graça e paz.